Fala galera, bem-vindos ao Donos da Pokébola, seu programa semanal de Pokémon e VGC, onde a gente vai trazer todas as novidades que estão rolando no mundo do Pokémon. Talvez a semana mais importante do ano para quem gosta da franquia. E eu tô aqui acompanhado de Marcelo Jaguar e Felipe Pomini, que vão conversar comigo, vão bater aquele papo aqui, aquela resenha gostosa sobre GC, sobre Pokémon Day. Fala, Jaguar, dá aquele salve aí, se apresenta pra galera. Salve, rapaziada. Eu sou Marcelo Langro Jaguar. Tô aqui para incomodar todo mundo com muita opinião e muito conhecimento sobre VGC e tudo de Pokémon. E você, Filipão, se apresente. Salve pessoal, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Eu sou o Felipe Pomini, mais conhecido como Pomini, novo integrante aí da turma do Intimidators aí, também aqui para debater aí sobre as novidades aí no mundo Pokémon. E tem bastante coisa vindo, né, Marcelo? A semana tá pegando fogo. E o final de semana também pegou fogo, né? A gente começou na GC, nosso Grand Challenge, mais um. Quem tá cansado de Scarlet Violet não tá tendo muito o que fazer, tá na expectativa dos Champions. Mas tivemos algumas coisas interessantes rolando esse final de semana. Como é que foi aí a experiência de vocês na GC esse final de semana, Jaguar? Você que trouxe aí um dos Pokémons mais icônicos da franquia pro seu time. Como é que foi o desempenho e o que você achou? Conseguiu se divertir? Rapaziada. Eu quero ver achar alguém que usou um Pikachu igual eu usei. Que ficou com 1.500 como eu fiquei. Que fez 45 jogos e não ficou negativo como eu fiquei. Usando o Pikachu. É disso que eu tô falando. Se não for para vencer, então pelo menos se divirta. Como eu disse, eu fiquei na margem ali dos 1.500. Só passando aí que rapidão, meu time era Pikachu, Goldengo, Shenpao, Tornados, Rillaboom e Arcanine Hisui. Ou seja, era bater, bater, bater. O jogo acabava em 5 turnos, no máximo. Às vezes dava tudo errado, às vezes dava tudo certo. Às vezes a gente ganhava em 2 turnos só batendo. Mas a verdade única e crua é que foi muito divertido. No final das contas, isso é o mais importante, né? Quando a gente tá falando de Pokémon. Às vezes a gente não consegue levar isso para o jogo, mas se divertir tem que ser sempre a prioridade. E você, Mas, Felipe, como é que foi? Para mim, eu, diferente do Jaguar que testou um time completamente inusitado com o Pikachu, eu fui mais um pouco diferente do meta dele. Eu acabei indo com um time de Archaludon Rain, né? Testando esse time aí com chuva. Infelizmente, ele é um time muito bom para quem sabe jogar com o time. Infelizmente, eu não tive tanta sorte assim, né? Então, eu fiquei bem abaixo dos 1.500, né? Fiz, se não me engano, acho que ganhei 3 partidas, perdi 15, mas foi um aprendizado, foi um time bem divertido de jogar. Peguei algumas partidas assim inusitadas que, né, eu não conhecia, né, até então, mas eu me diverti assim, aprendi bastante coisa e continuar evoluindo aí, continuar jogando para ver se a gente consegue pegar posições melhores aí nos próximos eventos. Mas é isso. Ah, que bom, cara. Chuva era um arquétipo bem forte na última Regulation. Nessa ainda tá procurando seu espaço. Mas eu acho que o Archaludon, o Pelipper, tem seu nicho, tem seus Pokémons que eles vão fazer estrago. Eu fui. mas Ah, fala. cara, eu ia exatamente perguntar isso. E você, meu mano Maurício? O homem do balance. Como foi o seu GC? Cara, o meu GC foi, né? Sem muitas novidades. Mais balance. Tentei achar alguma coisa que fosse me fazer ter jogos mais rápidos. Mas eu tive um dia incrível com um time que foi finalista, né? Foi uma mirror match da Júnior do UIC, que era um time com Smeargle, que é um Pokémon que eu gosto, mas que também tinha alguns outros Pokémons como Raging Bolt, que ele aproveitava para dar buffs. E aí eu tive um dia incrível. Acho que eu peguei uma das maiores pontuações que eu consegui no Showdown, desde que eu comecei a jogar. Cheguei 1.600, perto disso, dos 1.600. Mas não rolou. No dia seguinte eu só tomei amasso, só fui amassado, nada dava certo. E aí aquela coisa, né? Você não quis trocar o certo pelo duvidoso. Fui de balance, cheguei nos 1.580,
poucos, disse: "Vou parar", mas aí eu vi o pessoal comentando que para pontuar bem teria que passar ali dos 1.600 pontos. Fui em busca disso e aí foi só para trás, né. Fui terminar lá no meio dos 1.500, 1.560, uma coisa assim, e em vez de conseguir o objetivo, né, de subir essa barreira. Mas enfrentei algumas coisas bem interessantes, um time de Cresselia Storage Power, que, eh, só eu achei que ele ia jogar para o Alçaluna só baitou, fiquei esperando a Cresselia subir Tricky Room. Cresselia não subiu o Tricky Room, só ficou dando Calm Mind, quando eu vi o prejuízo já estava muito grande, não deu para correr É, atrás. só fazendo, apontando um detalhe, né, desse GC, uma coisa que eu percebi bastante é que teve, tipo, pelo menos na minha run de 45 jogos, eu sempre tento jogar o máximo de jogos possíveis, né, já que, querendo ou não, é um treino, teve muita Cresselia e muito Balance. E o Balance tinha um problema que ou o cara era muito bom, que conseguia anular todo o meu time, ou o cara não sabia o que estava fazendo. Eu acabava vencendo. Então era meio que essa dualidade. Mas tinha muito Balance e muito time de Cresselia. O que me surpreendeu, porque antes de começar a Reg F, Regulation, eu não imaginei que Cresselia ia ser tão usada. Isso me deixou um pouco surpreso. E a galera tá usando os Pokémon, né? E, tipo, me deixa surpreso, mas até que feliz, porque é um Pokémon que eu não imaginava que fosse tão usado, achei que iriam usar outras coisas. E caiu aí no uso da rapaziada, né? Eu particularmente, não tenho muita ideia do porquê, se o Maurício tiver uma explicação mais avançada do porquê, ou se é só pelo Trick Room, não sei, ou pelo Evitate. Mas é, uma, é um Pokémon que apareceu e eu curti bastante. É, a Cresselia ela disputa, vamos dizer assim, uma vaga com a Farigiraf e com o Porygon 2, né, são os 3 pilares desse time de Trick Room com a Ursaluna. No caso da Cresselia, a vantagem dela é que ela é a que aguenta mais pancada, vamos dizer assim, dos 3, só que ao mesmo tempo ela é mais passiva. Ela tem um poder de cura que cura ela e cura a Ursaluna, o que ajuda a manter a Ursaluna mais tempo em campo, então ela tem essa vantagem, e ela consegue, vamos dizer assim, dar um certo controle de velocidade, eh, ou com o Trick Room ou com o Ice Wind, que é uma coisa que muitos Pokémons não querem ver. Ela tem Ice Beam também, assim como acho que tem Ice Beam, posso estar falando besteira, mas acho que ela tem, mas que o P2 também tem. Mas o P2 ele consegue a vantagem é que ele joga para ele mesmo, a vantagem é que ele consegue dar dano. A Cresselia, ela precisa justamente ter umas plays, assim, que peguem a pessoa desprevenida, tipo essa que me pegou, pra poder realmente causar muito dano. Mas ela tem a Light Switch, que pode deixar você na dúvida do que ela vai, se ela vai trocar, se não vai trocar com a Ursaluna, que ela tá tentando proteger. Então é um Pokémon que tem esse nicho, mas é aquela coisa, se sua Ursaluna for de arrasta, o Porygon ainda consegue dar uma carregada. Nesse caso é mais complicado, mas é um Pokémon que tá sendo bem utilizado. Aí vai de gosto, né. Aquele complemento é que nem tem gente que vai gostar mais do Amoonguss, tem gente que vai gostar mais do Rillaboom, né, vai do estilo. Tem gente que gosta mais de um de outro, mas eles fazem ali um suporte de formas diferentes e tem suas vantagens e desvantagens. E nem tem como evitar o Trick Room dela, né? Porque na maioria das vezes a gente vende Mental Orb, né? Não, É, tem é o muitas item que que cancela status. tem muitas que vão de Mental Herb, mas tem algumas outras formas de uso dela, tem Safety Goggles também, que é bem utilizado. Mas a Mental Herb é um que o pessoal costuma utilizar. E é um item bem forte, tá? Nesse metinha de lista fechada, né? Você fica em dúvida. Será que esse taunt nela ele é útil ou ele vai ser uma perda de tempo, né? Que É, em vez de dar um taunt, você poderia estar batendo, mas aí, como ela tem o Mental Orb, você não faz nada com ela. exatamente. Você fica toma de surpresa. Acontece, mas é isso. Eu cliquei menos taunt nessa GC por causa disso, por causa desse receio de estar gastando um turno de maneira errada. Mas é isso. Acho que é um Pokémon que é bom que ele brilhe um pouco, que ele apareça.
E é bom você ter 3 pokémons pra fazer a mesma função, eu gosto disso, gosto dessa variedade, vamos dizer assim. A gente vai passar para alguns times que estavam no topo do GC. E eu queria só fazer um comentário sobre o terreno psíquico, que apareceu muito entre os melhores times, né? E eu achei estranho, né? Porque, querendo ou não, assim, pelo menos na minha visão, quando tem terreno psíquico contra terreno de grama, o terreno de grama ele tem um pouquinho mais de vantagem, né? E aqui o terreno psíquico mostrou que não, esses times aí diferenciados, como Iron Crown ou Southwest, eles têm se prevalecido sobre os balances. Os balances não ficaram tão alto quanto eu imaginei que ficaria, pelo menos mais essa metade final de regulation. Isso me surpreendeu um pouco. Não sei se te surpreendeu também, né? Querendo ou não, é meio que uma guerra entre terreno psíquico e terreno de grama, né? Quando tem um Crown e um Rabu do outro lado, né? Cara, agora é uma guerra que, assim, eu acho que no Open Team Cheat é mais fácil pra quem joga de balance. Eu tenho uma certa dificuldade, porque o balance você vai fazendo as coisas pensando em jogadas que vão muitas vezes no meio termo, né? Não é aquela jogada que vai fazer você ganhar o jogo ali, mas que vai ganhando esse espaço aos poucos. E no GC vai ter muita coisa que é meio, como é que eu posso dizer? Inusitado. Hã? Inusitado? Inusitada, vamos dizer assim. Então você vai ali, o balance é aquela coisa, você sabe muitas vezes o que o jogador de balance quer fazer, o que ele vai fazer, mas mesmo assim ele consegue levar o jogo para um caminho que ele acaba vencendo. Na GC, muitas vezes é explodir dano, pô, eu não conheço aquilo, deixa eu explodir esse negócio antes que esse negócio faça alguma coisa que eu não faço ideia do que possa ser. E eu acho que o Iron Crown, ele tem esse poder de fogo, né? Você coloca um Iron Crown ali, ainda mais um Iron Crown Assault Vest. Então, por exemplo, o meu time Balance que eu jogo, uma das estratégias seria agredir o Iron Crown com o Landorus. E, ok, tchau, tchau, Iron Crown. Nesse caso, com a Assault Vest, que a gente tá vendo aqui o time vencedor do William Brown, venceu o SGC. Baita time, tá? Baita time, vários pokémons que eu gosto aí. Aí não divulgou o OTS, né, nos golpes, nem os teras. A gente só tem acesso aos pokémons e os itens. Mas a gente vê um Assault Vest aí. Então, talvez eu fizesse um cálculo no jogo ali de que eu ia levar esse Iron Crown com o F-Power ou com o Sense Storm. E simplesmente o Iron Crown tá lá vivão pra me dar um Expanding, pra me dar um Tycoon Cutter. E isso pode mudar a partida completamente. Até o Terra Water, né? Um Terra Blast Water. É, Que leva muita que, coisa. que nesse caso, vamos dizer assim, eu não sei o quanto ele teve que abrir mão, porque alguns Iron Crowns que são booster, eles são booster, ganham boost no ataque, né? Então esse aí Sim. talvez não bata tão forte quanto esses outros Iron Crown, mas o Terra Água também é um Terra relativamente previsível, já era um Terra que estava sendo bastante rodado. Mas a gente vê, é curioso nesse time que a gente vê, em teoria, porque quem joga bem consegue fazer essas coisas, essas antisinergias, né? Então você tem uma Indeedee colocando esse terreno pro Iron Crown, ao mesmo tempo você tem o Iron Hands, que eu não sei o que ele rodou, mas o Iron Hands vai ter dificuldade para dar fake out com esse terreno. Esse O... timezinho dele não tem carente de Grum, de um Iron Crown sem speed. Sim, tem cara de ser um Iron Crown com menos speed. Ao mesmo tempo, essa main talvez seja, como por ser booster, seja a main mais de controle de velocidade, então ele pode ter esse modo de Thunder Wave, de Ice Wind. Esse Iron Hands, a gente não sabe como é que é a questão do fake out dele. O Dragonite, para clicar Extreme Speed com o terreno psíquico, também fica um pouco complicada. O Chien-Pao, para dar Ice Charge, para dar Sucker Punch, também não consegue. Então eu não sei o que ele montou aí, ou quanto ele tem que pensar em cada jogada para poder se colocar nessas situações. Porque o próprio time dele, o próprio terreno, às vezes atrapalha um pouco. Talvez ele tenha alguns modos
né, aquela coisa que a gente fala às vezes de 2-2-2, né, 2-2-2, que é você ter ali duplas, né, jogando juntas. Então ele pode ter um modo que ele vai de sem precisar tanto de prioridade, ou vai com a Ndidi sempre no fundo e vai vendo, né, pode só começar de Pau Knight e beleza, mas ao longo da partida pode chegar num ponto que isso atrapalhe ele. De qualquer forma, pilotou excepcionalmente bem, tá aí o resultado, pontuação altíssima e pegou o primeiro lugar. O que você gostou Nossa, desse o time aí? lendário Billy, né, cara? Hã? O lendário Billy. É, o lendário Billy. Filipão, o que você achou aí, pô, menino, desse time? Tem algo, o que te agrada aí? Você já experimentou Iron Crown? Como é que você tá aí no VG, você que gosta dos Pokémon de aço? Cara, Iron Crown, pelo que eu vejo, assim, era um Pokémon que não dava muita iniciativa. Assim, depois que eu acabei vendo os resultados deles, é um Pokémon muito bom. É que time, assim, normalmente ele encaixa com time de Trick Room, né? Então não é um formato de jogo que eu não gosto tanto de jogar. Mas, pô, a Indeed, do lado dele, é um Pokémon que ajuda muito, não, com Help Hand, com Follow Me. Então, junto com o Spend Force, dá muito, muito dano mesmo. Fiquei curioso com esse Iron Hands dele, né? Eu não consigo ver Pokémon de aço. Eu não consigo entender porque ele provavelmente colocou essa Iron Hands realmente por questão do fake out não encaixa, né? Então, a gente poderia dar uma estudada, uma analisada no motivo disso. Dynamite provavelmente com Extreme Speed, né? Com um ataque também que faz ele aumentar a velocidade dele, né? Então, não sei. É bem curioso esse time. É, E surpreendeu todo mundo, né? é uma elite forte, Iron Hands e Flutterman. Porque normalmente as coisas que querem bater no Flutterman pelo lado físico, que é o que fere ela, normalmente ele toma fake out. Então é tipo uma entrada muito tranquila para Flutterman ter um Iron Hands de fake out do lado. Acho que é bacana, tá ligado? Sim, sim. Sim, É bem, ou para ela é bem colocar surpreso isso. um controle de velocidade também com mais segurança. Sim. Mas é É o isso. clássico colocar um Ice Wind para quem tá atrás bater, né? Não é exatamente para eles, mas é uma segurança. Você seta o terreno, seta o jogo, né? Para quem tá atrás ganhar. É o que uma End de um Iron Call pode fazer. Ele seta e daí o Iron Call vai bater Expand Force para sempre. Sim. E é algo que não é uma boa estratégia. É, Sim. é uma baita estratégia e o William conseguiu. Seguindo aqui para frente, chegamos aqui no nosso querido Michael Derbest, nosso Michael Kelch, que ficou em quarto lugar. Tava falando aí de terreno psíquico, de Heart Trick Room. E a gente teve aí ele com esse time aí que é bem classicão, né? Tanto que ele fala aqui, ó, a estratégia dele: Follow Me Trick Room, Expanding Force Eruption, GG's, GG. Não é nada agradável jogar contra isso, tá? Sim. Nada agradável. É bem estressante até, porque é uma estratégia muito simples. Ainda tem esse Urshifu, que eu imagino que seja o Dark. Eu acho que é o Dark, que ele consegue. Não, pelo menos nos times que eu joguei contra, a maioria que eu vi era um Urshifu Dark. Sim. Pode ser de água? Pode. Mas normalmente é um Urshifu Dark. Mas aí é basicamente TR, bater e deu, né? Você pode até colocar um Iron Hands atrás se tu quiser um dano mais físico lento. Iron Hands é lento e ele bate forte. Ele bate forte pelo lado físico. Então é um time de Hard Room e talvez a única coisa que incomode talvez seja o Imprison. E não tem muita gente que leva o Imprison para um GC, né? Cara, eu acho que no GC é um dos lugares que o pessoal mais leva porque quer pegar de surpresa, né? Como não é um golpe tão comum, às vezes a pessoa quer pegar de surpresa, assim, leva esse Imprisonzinho. Eu não vi um, então. Mas, mas mesmo assim, você tem que. Seria numa Mirror, né? Vamos dizer assim, geralmente. Porque o Pokémon que tem Imprison tem Trick Room. Então, às vezes é ruim pro cara, ele tá com um Pokémon rápido
e ele tem que levar outro só pra dar esse Imprison, e esse outro Pokémon não tá ali realmente tendo muito destaque, né. E por ser lento, às vezes ele acaba morrendo relativamente rápido também. Então você leva a Indeedee, ela dá Imprison, quantos turnos ela aguenta depois desse Imprison pra o Trick Room não subir. Então é complicado às vezes, e você pode subir justamente você tem a opção de subir com Fake Out. Então essa lead aí, Fire Giraffe Iron Hands, é uma lead Que forte. roubadaça. Você vai lá, Sim. dá um tapa na cara da Indeedee em Prison, se você achar, né. Geralmente se o cara bota o Indeedee na sua frente, é porque aí tem boa chance dela ser em Prison. Então você dá um tapa na cara dela, o adversário não pode fazer nada, e você só sobe o Trick Room com a Fire Giraffe. E depois o Iron Hands já no próprio Trick Room, né, ele tem essa vantagem, diferente de um Rillaboom e de um Incineroar, que você quer dar esse fake out e depois você quer tirar ele de campo, porque ele no Trick Room não vai render tanto. Ele é melhor para criar esse espaço. Nesse caso não, o Hands abre o espaço e depois ele já tá lá aproveitando o próprio Trick Room para meter a porrada sem cerimônia. Então é realmente uma parada muito forte. Então ele cria variações, né, de como puxar o Trick Room, não fica tão óbvio. Então é realmente uma parada bem forte, né. É, isso eu notei também que é uma Fire Giraffe tipo Side Seed, né? Normalmente, Sim. quando você quer bater uma Fire Giraffe, você tem que explodir dano. Não dá pra explodir dano numa Psyche Seed, né, cara? Então, meio que o Trick Room é quase garantido. É, E lembrando que esse timezinho é totalmente anti-prioridade. sim, Não existe prioridade contra eles. sim. Você quer jogar terreno pra tirar da Indeedee? Beleza, ele joga a girafa. E tem uma questão importante do Psychic Seed, que é o seguinte: qual é uma dos pokémons que mais enche o saco da Farigiraf e a Farigiraf enche dele? É o Incineroar. Então o cara entra com o Incineroar, vê a Farigiraf, vê um time com vários pokémons psíquicos, na verdade, né, e com Iron Hands. Então você quer dar um intimidatezinho, você quer tomar não efetivo do Torkoal e você quer não tomar dano de psíquico. Então você entra com o Incineroar, ele é o bom nessa matchup, só que a partir do momento que você tem a Psychic Seed e ela é consumida, por exemplo, você já não tem, Side Seed não é defesa especial? só que o knockoff não vai tirar o dano cheio, né. Ah, sim, sim, sim. Então ele vai ver a girafa, ele vai falar: "Beleza, girafa, você não vai me dar o fake out? Então você vai tomar um tapão forte aqui, Dark". Só que aí a girafa consome o Psychic Seed e ela não fica entre aspas, "de boa", né, porque ela vai tomar só com 60, se eu não me engano, 60 ou é 65? Acho que é 60. 65. E não precisa gastar nem o Terra, né? Normalmente é Terra Fada, Isso. essa girafa, pra aguentar. Pode só dar o TR, cair logo que ela quer e o Torco limpar todo mundo, né? É, Torkoal vem pra limpar depois. Então timezinho Ou bem como eu gosto de chato. dizer, a Torco, né? Uma fêmea. Vamos respeitar os gêneros em Ah, Pokémon, é, por favor. tá aí a Torkoal. E o Iron Hands aí, sem gênero. Iron Hands Vamos safe respeitar o sem gênero. é. Iron Handzão sem, safety goggles, então até uma outra estratégia que tem gente que pode ser "doida", entre aspas, porque, sei lá, dependendo do Tera, faça sentido, dependendo se esse Iron Hands tem golpe elétrico ou não, mas sei lá, um Amoonguss Tera Água da vida, ele aí ou Tera Fada talvez, ele talvez, consiga dar trabalho, né, a galera joga o Amoonguss aí, e mesmo que saiba que vai ter que gastar o Tera com ele pra não tomar golpe psíquico nem de fogo, mas aí o Iron Hands tá aí grandão, não vai ser perturbado no Trick Room. É que tem que lembrar também que ali o Iron Hands junto com o Shifu são os únicos dois que não tem dano em área, né? Acho que essa é a grande questão, apesar de ter um Among Us, não importa. O cara que tá do outro lado vai apanhar de qualquer jeito. Tá legal? Acho Não, que essa é a grande ele vai questão aqui. bater, mas é porque às vezes a pessoa coloca como uma forma de punir com os spores, né, sair dando spore nos outros.
E aí, Não, nesse sim. caso, o E Iron apesar disso, né, cara, sim, nesse caso o Iron Hands tá nem aí, porque o Among Us seria mais lento que ele, né, no Trick Room, conseguiria colocar ele pra dormir e estalear o Trick Room ou eliminar ele, mas nesse caso nem isso ele consegue fazer. posso te dizer uma coisa? Diga. Desses 6 aí, o Iron Hands foi o que ele menos usou, te garanto. Né? Com certeza. Aí vamos ver depois. Geralmente o Michael ele coloca um tempinho depois um team report, né? Ele faz uma análise do time, como é que o time performou, mais ou menos as estratégias e os cálculos. E aí depois, quem sabe no team report a gente dá uma olhadinha. Vou ver aqui com o pessoal das mídias sociais do Intimidator se a gente consegue, se ele publicar depois, repostar ou colocar alguma coisa lá analisando. Para você que gostou, a Trick Room é um dos arquétipos que a gente recomenda, será que seria a palavra? Mas eu acho que é um dos mais simples de se dominar para quem está começando no VGC. Então, acho que contanto que você não fique preso para sempre nesse mundo do Trick Room, acho que é uma forma de você começar a se divertir e ter um mínimo de resultado, de competitividade. E tem que colocar esses caras da mídia social pra trabalhar, né, cara? Os caras não fazem nada. Pô, os caras Tá falam isso louco? não, os caras fizeram um negócio bonitinho hoje nosso lá de Pokémon favorito, cara. Alô, Jean, Kainan, aquele abraço. É, vamos, quer falar alguma coisa pra mim desse timezinho aqui, Trick Room? Dê aí sua visão. Cara, é um time completamente assim, né? Já tradicional no Pokémon, né? Então, desde Scarlet praticamente. Então, não tem muita novidade mesmo, de fato. Mas é um time muito forte, é um time realmente bom para quem tá começando, quer pegar grandes resultados, né? Como vocês falaram. Então, cara, que eu bate muito, cara. Então, a maioria aí dá muito dano, dá muita dor de cabeça, né? É muito difícil derrubar esse time. Mas é aquilo. Clicou, deu tudo certo, deu trick room, vai dar tudo certo pra você. É mais ou menos isso. Acertou o trick room, acabou, cara. GG, parabéns, mais uma partida aí ganha. E é isso. Isso. Chegamos agora no nosso querido Balance, né, batendo minha cota aí de representantes, com o nosso querido menino Jardim Eduardo Cunha, português, que nada muito a comentar, né? Timezinho já. Esse seria o Maurício português, né, cara? É, Pô, é. Pô, gostei, viu? Gostei, viu? Não sou eu que sou o Eduardo Cunha brasileiro, ele é o Maurício português. é Aí, isso aí, cara. essa é a referência. Maurício Cunha, famoso Maurício Cunha agora, Maurício né? Cunha. Muita gente boa. Troquei ideia boa com ele lá no Laik. Inclusive, vejam a entrevista no canal do Maurício, cara. Confira a entrevista. Entrevistei esse rapaz aqui, lenda do VGC. Muito simpático, muito gente boa. Adora o Brasil. Acho que já vem 4 likes seguidos, uma coisa assim. Eu também adoro o Brasil. Aí também, os queridos Jaguar aí um estado, né, adjacente ao Brasil, Eu mas sou do Sul, não tem jeito. do Sul. Mas estamos aqui com o 10º lugar. Muito bom resultado, né, para ele, que já vinha jogando de balance na Regulation H. Pelo visto, se manteve nesse mesmo esquema, mas ele não colocou 50 esforço. pontinhos de diferença, né? 50 pontinhos é o quê? 4 vitórias? 3, 4, né? Cara, depende de quem você tá enfrentando, viu? Às vezes pode ser 3-4, pode ser 10, a depender do que você enfrentou. Se você enfrentou Então, ó, gente muito faltou abaixo. 6 jogos pra ele, hein, cara? 6 jogos. Faltou força de vontade pro cara pegar o primeiro lugar. Não queria dizer nada. Faltou força de vontade. É Fica o isso, né? dia. Aquela coisa, se eu fosse o campeão mundial, se eu tivesse aquele troféuzinho bonitinho do Pikachu, né? Segurando o troféu, a cartinha lá Então, que vale cara, milhares de dólares, milhões, não o sei, que seriam só 6 reais, jogos, cara? Pro campeão mundial, qual é a não diferença entre sei. ficar em primeiro e ficar em 27º? Eu não Podia tô ter. chegando nisso aqui sem ganhar nada, imagina ganhando, cara. Eu tinha jogado 3 partidas e fala, valeu. Eu não aguento mais esse Regulation F, não aguento mais Scarlet Violet, cara. O cara tava lá, velho. Parabéns, Eduardo.
Alguma coisa que vocês queiram comentar sobre esse time ou eu posso passar para o próximo? Porque aqui acho que já tá bem batido isso aqui, né? É o time clássico, né? É o time. Esse quarteto aí é o clássico quarteto da formação de times, né? As três forças elementais, fogo, água e grama, um dragão, um clássico, né? Tu bota um dragão aí para resistir a todos os três. E ali nos outros dois tu pega uma coisa que funciona, né? Que é um Ogerpon fogo, que apesar de Book também tem Follow Me, bate forte. E o Fluttermane, que é o Pokémon mais útil desse meta, né? Você, só para você ter noção, se você colocar uma Fluttermane Max Speed e Booster, tem muita pouca coisa que passa ela no Tailwind. Muita pouca coisa. Cara, esse Pokémon é muito forte, ou seja, o time adversário tem Wind, você usa um Ice Wind e fica a mesma coisa. Que Pokémon roubado. É, Fluttermania absurda. Aí nós. Quer dar alguma fala sobre isso aqui, Paulinho? Não, é time tradicional, cara, então não tem muita novidade pra dizer. E é aquilo que o Jaguar falou, cara, Fluttermane nesse meta tá arrebentando, né? Minhas partidas mesmo eu joguei mais com ela do que até mesmo com a Showdown e com o Pelipper junto. Então ela faz total diferença nesse meta, assim, com certeza, cara. Faz. Chegamos agora no nosso querido Frederico Camporese. Mais um time de terreno psíquico. Mais um time de terreno psíquico. Esse aqui mais tradicional, né, a gente pode dizer assim. Acho que esse Iron Crown aqui, Booster, o Shifuzinho Sash, né, o Tornados Covert Cloak. E esse time aqui, acho que entra nessa sua linha, né, Joga? De que aqui é bater, bater e bater, né? Não tem Só vai muito. descer. Só tem que acertar ali de adversário, né? Quando você tem assim duas duplas que batem muito, como o Iron Crow de Tornados e Landorus, normalmente você joga tentando adivinhar qual é a linha adversária, né? Se você adivinhar, é literalmente só bater. Você clica pra frente, bate, 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 ganha o jogo em 5 turnos no máximo. Agora, se você erra, é um jogo que pode demorar um pouco. Dá pra ganhar? Dá, mas exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de espírito balance, né? Às vezes um Jaguar tem que virar um Maurício assim quando é o Elite, tá ligado? Sim. Mas você não. Você jogou bastante, né? Eu não digo bastante, mas jogou um tempo considerável com essa base aqui, né? Não digo esses mesmos Pokémons, mas com essa base. Não existe uma, sei lá, uma lead, sei lá assim, meio termo que você analisa aqui? Ou você acha realmente que é uma coisa meio Cara, eu jogava duplas? de Scarf. Eu jogava de Urshifu Scarf. Certo. Daí sempre que eu tinha um pouco de dúvida, eu colocava ou Iron Crown com Urshifu ou Tornados com Iron Crown. Daí tinha que jogar de acordo com a linha adversária, né? Se você precisava colocar Speed e defender um Crown para depois atacar com a vantagem da velocidade, ou então, se você queria, no meu caso, como era um Shufu Scarf, aproveitava o U-turn para bater forte, tirar o Shifu, defender ele e depois bater com o Expand Force do Iron Crown. Então é relativo. No meu caso, a Ogerpon era de Taunt contra um time de Tech-Room. Eu já preferia começar com o Ogerpon para evitar o Tech-Room, né? E vai do time, cara. Mas o que eu gostava bastante de fazer era Iron Crown e o Shifu. Daí você fazia a adaptação de acordo com o que o adversário usava, né? Sim, é. Dá pra dar um U-turn, entrar com a NDD e já dar um expand, né? Que seria o mundo ideal, né? Se tivesse o Landorus do outro lado, o Landorus, o Incarnate, você só colocava o Tornados e protegia o Iron Crown, e por Sim. aí vai. É, tem muita jogada que dá pra fazer turno 1. Um timezinho bem interessante. Seu take aí, jogando, não sei se você chegou a usar, mas chegou a sofrer contra isso aí, Paulinho? Porque no caso, você usava um time com a Shalodon, né? A Shalodon, Pelipper, Fluttermane, que mais que você tá usando? Eu utilizei Fluttermane, Charmadon, Pelipper, Urshifu de água
aí Among Us e Chimpau. e Shenpao. Foi o meu time. Então, a chuva, ela te ajuda e te atrapalha ao mesmo tempo aqui nesse time, né. Você nerfa o Alguerpon, ao mesmo tempo você dá a garantia de Blake Windstorm acertado aqui pelo Tornados, aí você bufa seu Urshifu, então, tipo assim, é uma certa trocação, mas você tem um Pokémon que em teoria resiste bem ao Expanding, e outro que ameaça, eh, vamos dizer assim, o core desse time aqui, o Urshifu e o Crown são ameaçados pela Fluttermane se a sua Fluttermane for aquela que tem Shadow Ball. Era essa? Era essa. Você Mas tem conseguiu. um problema grave aí, né? Se É, passar de Iron Crown e Didi, não existe jogada para Fluttermane fazer. exatamente. Foi assim, entre as partidas que eu tive contra esse time, foi um pouco complicado. Algumas eu ganhei, né? Mas a grande maioria, assim, eu perdi, mas, cara, foi uma partida assim, 50-50, assim, teve umas trocações bem legais. A maioria da galera que eu peguei no nível jogando. E realmente, comparação entre esses times, e principalmente a campo, né? Entre Psico e Grama, pelo menos na minha visão nesse GC, teve muito mais campo Psico do que realmente Grama. Foi pouquíssimo que eu vi de Grama. Eu não, pelo menos nas minhas partidas assim, quase peguei quase nenhum. Se foi um ou dois no máximo, que eu me lembro. Eu tenho Mas, visto muito o pessoal usando mais Among Us do que Rillaboom, ou se contentando com a parte de grama vindo do Alguerpon. Eu queria aproveitar e falar uma coisa, porque se eu não me engano, eu não sei se você levou isso pra GC, mas pra quem não sabe, galera, o Pomini ele tem um canal no YouTube também e ele streama na Twitch. E uma das streams dele eu vi que ele estava usando um Pelipper com Wide Guard, né. E eu estava pensando, tem muita coisa que quer bater em área nesse meta, né. A gente tem o Tornados, a gente tem o Landorus, que o Sandsea Storm passou a ganhar espaço, a gente tem esse Psyspunk do Iron Crown, a própria Fluttermane com Dazzling Gleam, e eu fiquei me perguntando: "Pô, mas o Edgard perdeu tanto espaço", e no caso você tem isso no seu time. Você achou que foi útil, valeu a pena tá com esse golpe na manga na GC? cara, em relação ao Edguard, ele ajudou em alguns certos momentos, mas ao mesmo tempo perde um espaço ali para dar mais dano contra o time. Então, assim, por exemplo, tudo bem que com você dando um Edguard com um Archaludon, né, e buffando o Archaludon, ele realmente vai ficar muito tanque e vai ficar muito forte com o Special Attack. Mas dependendo da matchup, não é muito bom usar, porque acaba que podem derrubar o Achaludon muito rápido e você acaba perdendo, digamos assim, um turno, porque você deu o Edguard, o cara previu esse Edguard e acabou atacando com tudo com o Achaludon, sabe? Então você acaba perdendo isso. Então foi muito relativo. Tem certos momentos que eu utilizei, mas tem outros também que não fazia muito sentido utilizar, porque o foco ele é tentar matar, acabar com o meu Shadow, às vezes posso devolver dano Hurricane, por exemplo, matando algum Pokémon oponente. Então a troca seria, digamos, igual, sabe? E querendo ou não, os dois melhores usuários de Wide Guard do jogo estão entre os lendários restritos, né? Seria a Lunala e os Amazenta, que apesar de ter o Wide Guard, batem forte, são úteis e criam muitas oportunidades, né? Eu não consigo ver muito Pokémon útil tendo Wide Guard e sendo útil apesar do Wide Guard. Eu acho que esse é o grande problema dessa Rancho. Não tem um Pokémon que tenha o Wide Guard, ele vai ser útil apesar do Wide Guard, tá ligado? Eu acho que esse é o grande Fora problema. que o Pelipper, a função dele, na verdade, do time é mais para acertar a chuva, que você provavelmente não quer o Wind, ou dar o Hurricane, então, assim, era muito situacional, né? Se o Pelipper sobreviver, se você conseguir dar um Tailwind, beleza, você tá na vantagem. Mas o Pelipper, ele, querendo ou não, ele é um pouco fraco, então, tipo, ele tomava muito dano. Se ele sobrevivesse, era, assim, 50% da vida dele, ou 40% ou 30%. Então era. E ele ainda não é rápido, então era mais complicado ainda em relação a isso. Eu particularmente nessa regulation eu nunca fui muito fã do Pelipper. Eu acho que realmente eles precisam melhorar
um pouco assim, os pokémons que setam clima, será que é uma habilidade, até a gente pode no futuro fazer até um bate-papo com alguns tópicos, mas será que é uma habilidade tão roubada assim, que você precisa colocar em pokémons não tão bons essa habilidade de clima? A gente tá tendo aí, daqui a pouco a gente vai falar, né, as nossas expectativas pro Pokémon Day. A gente tá indo pra um jogo que, em teoria, o nome, ou pelo menos a raiz dele é Winds and Waves, né, que seria a 10ª geração, que seria ventos e ondas. Então, dizem que o clima pode ser uma coisa que faça diferença nas mecânicas desse jogo. Mas é curioso a quantidade de pokémons que setam clima como habilidade e o quão, às vezes, nerfados eles são, tirando os lendários, que já tem um determinado nerf, né? Você tem um Kyogre com Orange Pulse, que tem um nerf de acerto, o próprio Groudon também. Então, é uma coisa curiosa. Eu realmente acho que nessa regulation o Tornados, pra mim, supera bem o Pelipper. Recomendo até que Fazendo você faça esse um teste depois. comentário sobre isso aí, eu sempre defendi que os iniciais, os 3 pokémons que você escolhe no começo de cada jogo de Pokémon, sempre deveriam vir com as 3 habilidades. Drizzly, como Raiden Ability no caso, né? Drizzly pro Pokémon de água, Grass Surge pro de grama, e Draw, que traz o sol, pro de fogo. Eu sempre defendi que eles têm que vir com essa Raiden Ability. Deveria ser esse. E aumentar a usagem deles no VGC, eles iam ficar muito melhores. Concordo. Quer dizer, concordo que aumentar bastante a usagem dele nos VGC. Não sei se eu concordo Seria saudável, né? com essa, sei lá, tipo, acho que seria legal ter mais pokémons, de modo geral. Não sei se eu gostaria dessa restrição, assim, dos iniciais, mas eu acho que seria legal. Porque, assim, existem coisas também que não sei se o quão balanceado ou desbalanceado é, por exemplo, um Solar Beam no sol, tá ligado? Tipo, e no terreno de grama, então você joga os iniciais, o cara dá um Solar Beam no sol, e o terreno de grama que ele ganha buff, aí os caras fazem um pântano, fazem um não sei o que, sei lá, e não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Pô, mas tem Mas, o Relabon com o Grass Surge, cara. Relabon é muito roubado. Dá pra sim, deixar não. os outros iniciais um pouco roubados. Não, eu também acho. Eu acho que ficou muito concentrado em Rillaboom e no Incineroar. Então acho que poderiam fazer coisas melhores com Blastoise, poderiam fazer coisas melhores com Venusaur, poderiam, né, tipo, nem que fosse um golpe, tipo, Venusaur agora tem Spore em vez de Sleep Powder, sei lá, um negócio desse. Acho que seria interessante colocar determinadas coisas para os iniciais. Mas, quem sabe, né? Gen 10 vem aí, quem sabe eles não ouvem aí o nosso querido donos da Pokébola. Ainda dá tempo de editar lá os programadores. Alô, Pokémon Company. Não bota português do Brasil, mas bota aí, ó, os Bota as iniciais habilidades com iniciais. habilidades. Vou dar um abraço. Quem não olha uma Delphox e fala, pô, esse Pokémon merece ser mais forte? Pô, Sem quem não olha dúvidas. um Blastoise e pensa, pô, o Pokémon do Gary, ele merece ser melhor no VGC. Quem não olha assim, cara? É melhor, merece. Ele já tem fake out. Se botar um Intimidate nele, eu já troco o Incineroar pelo Blastoise. Eu Baita também. ideia, inclusive. Baita ideia. Aí, ó, a gente nem pode falar isso aqui, né? A gente tá aí, afirma aí o Intimidators, não pode falar essas coisas, não. Incineroar Gold. E esse timezinho aí esquisito que o Pomini tomou uma surra no GC? Então, time do nosso querido Wobbuffet, que conseguiu o 19º lugar. Cara, é um time que, ao mesmo tempo que ele dá ódio, eu fico admirado e parabenizo ele pela trollada que ele deu aí na galera. Então é um time que a gente tinha visto uma determinada característica desse Tatsugiri Toxic Orb, né? Que ele dá o Injure e a Screen Tail se explode e se mata. Em seguida ele morre pro dano da Toxic Orb e o Dondoso entra ganhando os buffs, com algum parceiro ao lado que vai ficar curando ele e
etc., copiando buffs dele e fazendo com que ele dure bastante em campo. E ele resolveu soltar o Poképaste desse time. No caso, não tem aqui os. Temos aqui, né, os EVs e os golpes. Então a gente tem aqui o. Olha que loucura, velho. Olha os EVs dessa Cresselia. Só pra copiar mesmo o que o Dondoso. Os buffs do Dondoso. 252 de speed. Cresselia super rápida. Lunar Blessing pra curar ela, curar o Dondoso. Psych Up, que ela vai, né, copiar os stats aqui, os buffs. E o Storage Power e Dazzling Gleam muito forte. Ele deve ter ficado muito triste, cara. Muito, muito triste. Quando pegou o Raze no GC, né, cara? O cara deve ter ficado muito triste, cara. Haze e o nosso companheiro Wilson Gorski disse que enfrentou ele no GC. E só que o Wilson joga de Weezing. Então o nosso querido Dondoso não conseguiu se juntar ao Tatsugiri. E aí ele conseguiu vencer a partida, né, dessa forma. Então também tem essa É questão. o clássico, né, cara? Toda estratégia tem seu ponto fraco. Isso aqui é bem fechado nisso. Tanto que eu achava que a Ursaluna era uma Ursaluna meio padrão, né? Pra quando ele visse alguma parada assim, esse bicho aí tem Haze, tem alguma coisa assim, eu tenho a Ursaluna como um plano B, como uma outra forma de jogar. Mas parece que era tudo mesmo em volta disso aqui. E aí, né, a Ursaluna você vê que é uma Master Ball que com Fling, que é um golpe que você atira o objeto, né, o item, no Pokémon adversário. No caso de qualquer Pokébola, ele falha, então é só de zoeira mesmo. E golpes bem aleatórios aqui, sem nenhum investimento, sem nada, só pra no Team Preview causar esse estranhamento, você ficar com a Ursaluna na mente, achando que é a Ursaluna que vai ser a estrela do time, e na verdade a Ursaluna tá aqui só pra compor e pra dar essa trollada. Quem vai realmente resolver são esses Pokémons aqui. A Conf tem Dá pra dizer, então, que ele foi com 5 Pokémons pro GC, né? Foi com 5 Pokémons pro GC. A Conf aqui tem o Floral Healing, né? Com a habilidade dela tem prioridade, se eu não me engano, mais alta até que Fake Out. Acho que é. Então ela consegue curar o Pokémon adversário na frente de tudo. Também é uma boa opção de cura. Algum comentário sobre esse time que vocês queiram tecer aí? Pomini, você que enfrentou coisa parecida, Jaguar enfrentou muito Dondoso na GC, como é que foi aí nesse Eu campo pra quero vocês? falar que o Leonard Craft terceiro deveria perder sua vaga no Mundial depois da Steam. Só isso, mano. Aí. Cara, esse time foi muito engraçado ter contra. O cara que eu fui contra que tava utilizando parecido isso, deu uma trollada muito. Realmente deu uma trollada, cara. Então, tipo, é uma parada que eu nunca tinha visto. Tipo, eu dei muita risada na hora, fiquei confuso. Ainda bem que tá gravado isso. Provavelmente eu vou tentar editar e postar no YouTube, porque foi muito engraçado esse momento, cara. Então, tem nada a comentar sobre esse time, cara. Então, o que o Pomini tem a comentar, vejam em breve no canal dele aí o que rolou. Você, na hora, você vai fazer como? Você vai comentar por cima? Você fez comentário na hora? Você tava gravando, tipo, sua câmera, sua Eu tava reação? gravando a minha câmera, a reação, foi tudo em live, né? Então Ah, foi em teve. live? Então a galera Eu assistiu não o tinha momento da visto que live. você Sim, tinha. pô, eu tava assistindo, pô, por isso que eu falei que o Pomini tomou uma surra pra isso. Mas foi na GC? Eu não sabia que você tinha Foi sido na na GC, GC. foi na GC, foi na Ah, GC. no dia 1. No dia 1. Foi Ah, no dia tá. 1 que Foi. aconteceu. Beleza. Porque o dia 1 eu peguei já da metade da live, acho, no final. Beleza. O Então, cara praticou o VGC de qualidade ao vivo. o cara é Eu não brabo, tenho velho. coragem de fazer isso, cara. Sou preguiçoso demais. Não tem a mesma coisa de não estar ao vivo. A única diferença é que o chat vai estar lá perturbando você. Essa é a diferença. Diferença. É mais divertido fazer parte do chat do que da transmissão, cara. Esse é o problema. Ah, não sei.
eu me divirto das 2 formas, mas sem dúvida eu acho que, tipo assim, pra se concentrar é Ah, muito não, melhor é sem muito melhor jogar offline jogar mesmo, offline e sem tal. sem live, sem nada do tipo. Mas eu acho que, assim, eu acho divertido jogar com a galera comentando junto. E acho muito divertido assistir também. Acho que da GC é isso. Ainda não Tem tem mais algum time estranho pra gente ver? isso, de tudo que eu procurei, esses foram os times mais curiosos. O resto era meio que continuações ou variações desses mesmos times. Não tem nada assim de outro mundo. O Matt Morgan, por exemplo, estava de Dondoso também. O Marcos Cole estava de Dondoso, como sempre. Então a gente já falou de Dondoso, já trouxemos aqui nossos maiores destaques, né? E deixa eu abrir aqui o do Matt Morgan, só para vocês verem aqui, que ficou em terceiro. Mas não achei nada demais. Aqui é o P2 balance delay, nada de outro mundo. Eu acho que tá entregue aí a GC. E aí vamos agora para uma parte que é do nosso querido Pokémon Day. Pokémon Day, que tivemos hoje no Nintendo Tree Houses, o nosso querido Pokémon Pocopia, né, rolando hoje. E aí eu queria saber de vocês, as expectativas de vocês para o Pokémon Day, começando pelo... Não, falem de modo geral, o que vocês acham que vai rolar, assim, no Pokémon Day, o que vai ter, depois a gente entra mais a fundo no Pocopia. Cara, eu separei quatro tópicos aqui que eu praticamente acho que é quase garantido. Que o primeiro deles é a data do Champions. Eu tenho certeza que a gente vai sair dos 25 minutos do Pokémon Day com uma data para o Pokémon Champions. Tenho Tá, certeza. tá, Certeza absoluta. vamos fazer o seguinte, ó. Acho melhor, porque a gente vai chegar lá no Champions, vamos falar também do Fire Red, vamos falar de 10ª geração. Então eu vou deixar por enquanto aqui. Vamos falar das coisas menos importantes, assim. Vamos fazer Defina algo menos ca- cada, importante para o Pokémon. cada um fala uma coisa que acha que vai ter. Vamos dizer assim, na ordem da apresentação. Vamos fazer um bingo da ordem da apresentação lá do Pokémon Day. Primeira coisa que vai aparecer lá, Jaguar. Fala aí. Pokémon Sleep. Pokémon Sleep. Beleza. Clássico. Clássico. Pra mim, a segunda coisa vai ser Pokémon Café Mix. Pô, esse aí é brabo demais, não tem jeito. Café Mix. Você se sente até uma pessoa melhor jogando. Eu nunca joguei, nunca gastei memória do meu celular com esse clássico. Eu gastei por longos 3 minutos. Tá aí. Já é o tempo de tomar um cafezinho, né? E você, Filipão? Terceira coisa a Em aparecer lá. terceiro, Pokémon Unite. Acho que eles vão falar alguma coisa do Pokémon Unite, certeza. Pokémon Unite. Um Você. Suicune de capa, né, cara? Aquelas coisas que não fazem nenhum sentido, mas escola. Sim. Você, Marcelo. Cara, Pokémon Masters X, Boa. eu acho que é. Cara, eu já tentei jogar. Parece um jogo divertido, mas eu não consigo continuar jogando. Cara, eu Mas eu acho viciei que é um jogo. nisso. Fiquei 2 semanas mergulhado nisso. Só que aí o jogo simplesmente não acabava. Não tinha, sei lá, nada acontecia. Eu só ficava ali mergulhado e nada acontecia. Eu disse, deixa quieto isso aí, velho. Mas é curioso, acho que é 3 contra 3, uma parada assim, é meio louco. Mas é bonitinho. Mas Pokémon Masters tá sempre lá. Meu palpite depois disso vai ser Pokémon TCG Pocket. Esse é um clássico também. E eu adiciono ainda. Vai rolar um booster novo do Pocket
e um booster novo do normal, do TCG normal, que vai ter uma ligação com o outro. Aí você já tá gastando o palpite aí do Felipe, velho. Eu melhorei o seu palpite, não foi um palpite Não, mas eu separado. deixei o TCG físico justamente pra facilitar aí pro cara. Ele já adiantou, já não precisa nem falar nada, não. Mas agora, e já que a gente falou disso, aí acho que é um palpitômetro, né. Você acha que vem também nesse Pokémon Day, especialmente, vem já a coleção, vamos dizer assim, de celebrações dos 30 anos? Ou você acha que vem outra coisa? Não, eles vão já falar assim. É que assim, né, na verdade já tá saindo produtos relacionados aos 30 anos de Pokémon, né, tanto que tá vindo uma promo do Pikachu, né, já no Brasil. Mas eles vão pelo leaks, né, que acabou saindo sobre os produtos, cara, os 30 anos vai ser surreal, vai sair muita coisa, assim, pra colecionador mesmo, né, e vai ser caro, com certeza vai ser caro. Então, ela vai ter que preparar o bolso aí que vai vir mais caras cartinhas, tá? Essa coleção vai, pelo que eu olhei ali nos leaks, vai ser tipo. Eu tô, eu tô quase pra endividar só pra ter também. Isso aqui, cara, vai ser um negócio muito, muito único mesmo. Entendeu? Tanto a Elite Trainer Box dos 30 anos, outras promos também que vai ter, né? Então, acho que vai ser um produto bem legal que eles estão trazendo aí. É, eu não vi ainda, se você conseguir depois mandar aí os links, porque tudo que eu vi, depois sai a notícia: "Ah, é fake, é fake, é fake". Aham. Eu já não tô sabendo meio que no que acreditar, porque eu já Não, vi eu mando coisas sim, pode deixar. absurdas. Beleza. E aí, Marcelão, diga, depois disso, chegamos no Cara, creme de la depois creme ou ainda disso, tem alguma outra coisa? cara, eu não lembro de uma coisa. É que, tipo, tá. Eles sempre podem anunciar mais uma temporada de Pokémon Concierge. Sim, Que apesar de ser algo totalmente terciário, quadriário, sei lá, entre os últimos, são é uma sériezinha legal. Pokémon Concierge é legal, não tem jeito. Anunciar mais uma temporada ou colocar a temporada que anunciaram no último no YouTube, acho que rola um anúnciozinho assim, só para matar tempo, sabe? sim. Indo nessa linha, eu queria saber de você, Marcelo, que acompanha mais essa vibe, né, vamos dizer assim. Eu não me recordo se rolou em Pokémon Day ou em Pokémon Presents eles falarem coisas relacionadas ao anime. Mas você acha que vem coisa do Eu anime posso dar também? um rumor do anime que saiu hoje? Tá o quê? Um rumor que saiu hoje? Pode, à vontade. Estão dizendo que o anime atual vai se estender por mais um ano, porque teve problemas na produção do próximo anime. Ou Aí, seja, o anime atual vai, que era para acabar agora, nesses próximos meses, parece que vão estender por mais um ano. Vão colocar mais uma saga, sei lá, talvez igual ao ZA, porque teve problemas na criação do próximo anime, mas é um rumor. Saiu hoje. Eu tava o Twitter, scrollando o X, scrollando o Instagram e eu achei esse rumor. O que é possível, né? Se tiveram problemas com a produção do próximo anime, é muito possível que eles façam o anime atual ter mais uma temporada, mais um ano, né? sim. Eles podem anunciar hoje. Eles podem anunciar no Pokémon Day, por que não? Ah, agora vai ter a temporada do ZA. E aparece a rapaziada agora lá da Lico e seus amigos lá na torre lá. Bacana. Sei lá, pode ter? Eu acho que não. Acho que não, porque parece algo que aconteceu em cima da hora. Mas pode ter. E aí, trazendo mais uma coisa nessa linha, eu acho que, não tomando sua vez, viu, Pomini, mas só porque a gente tá nesse mesmo gancho. Vocês acham que tem uns anos que a gente não tem filme de Pokémon, né? Vocês acham que com essa onda que a Nintendo tá trazendo de filme do Mario, filme do Zelda em produção, a gente teve o
Detetive Pikachu, que no meu ponto de vista na época parecia ter sido um grande sucesso e deu uma miada depois, ninguém mais ouviu falar, não se fala mais disso. Vocês acham que Pokémon volta com o filme como uma coisa marcante nesses 30 anos ou Cara, eu prefiro que o Polibini fale primeiro, mas eu só quero deixar uma coisa registrada. Não, não tem novo filme de Detetive Pikachu, eu acho porque não vale a pena fazer ainda. Acho que eles foram muito no hype do Ryan Reynolds como Deadpool, daí o Deadpool é o Pikachu, e aí ele chamou, mas eu acho que ele deu uma pausa. Mas eu E eu acho que se eles anunciarem um novo Detetive Pikachu, acho que seria genial eles fazerem um novo filme. Mas enquanto não anunciar um novo, eu acho que não. rapaz, eu achei que o filme fez mais sucesso que o jogo. Acho que eu não conheço ninguém que jogou o jogo, que não seja o Eu Switch. também concordo. Acho que o filme fez muito mais sucesso do que o jogo, tá? O jogo não é um nicho muito pequeno, né? É mais crianças que normalmente pegam pra jogar esse tipo de jogo como o Detetive Pikachu do que, né, o pessoal mais jovem, adulto. Em relação a filmes, cara, eu não vejo tão cedo eles fazendo um novo filme de Pokémon no sentido de live action, sabe? Eu acho que eles podiam fazer naquela não pela pegada do Mario, mas uma animação um pouco melhorada, sabe? Alguma coisa assim do tipo, trazendo Pokémon. Eu acho que seria mais bem visto, digamos assim. Porque Detetive Pikachu é um filme legal, é um filme assim, bacana de você assistir, mas não é um filme muito marcado, por exemplo, que tudo bem, na nossa época, esses filmes foram marcados porque era começo, tava no hype, né? Pokémon era uma novidade no Brasil, né? O Pokémon filme, né? Do Mewtwo e o Pokémon 2000, né? Que foi os filmes que mais tiveram sucesso aqui no Brasil em relação ao Pokémon. Mas eu acho que se for para pegar uma pegada de filme, teria que ser mais animação do que live action. Eu acho que live action, acho que encaixa melhor com Zelda, por exemplo, do que com Pokémon. Não vejo. Eu não gostei muito dessa pegada com o Detetive Pikachu. É legal, é interessante, mas não deu muita liga, sabe? Assim, na minha visão, opinião, entendeu? Estamos rezando para mais um filme do Ash, agora em Paldeia? Um filmezinho do Kuraido e do Miraidon? Pode ser, mas não sei do Ash. Pode ser, sei lá, algum outro personagem, né? Como eles trocaram o personagem principal do anime. É que faz tempo que eu não assisto anime. Então, sei lá, fazer algum especial, pode ser com o Ash, né? Ou quem sabe o Ash mais velho. Não sei. Eles podem surpreender Eu com ainda acho isso. que precisava fazer alguma coisa com o Mirai e do Coraido, cara. Eu gosto muito desses Pokémons pra não ter nada ainda com eles, né? Nem anime, nem filme. É só o jogo. Eu acho que faria sentido, né, ser com Ash. Porque eu não sei se o anime traz alguma conexão com o Ash. Eu não tenho acompanhado tem muito tempo, eu não sei como é que foi a transição do Ash pra essa nova Não, geração. eles sempre evitam falar do ano passado. O máximo que apareceu são as regiões, porque eles passeiam pelas regiões, né? Eles vão de região por região. E também, nos últimos episódios, apareceu o Steve, campeão de Owen. Sim. Ele apareceu lá, tipo, num flashback. É o máximo que chegou, entendeu? É porque aí com essas coisas de futuro e de passado, né, pra você ir num passado até o do Ash, não sei quanto tempo, né, se passa Ou se era ao mesmo tempo, né? você ao mesmo tempo, mas curioso. Que o Steve ele tem a mesma aparência dos jogos e do anime do Ash. Ah, então é ao mesmo tempo, né, não é o Steve velhão, Não, é o que aí Steve faz normal. sentido. Mas é isso, eu acho que talvez tenha alguma coisa do anime ou alguma coisa do audiovisual. Passando a bola pro grande Pomini, que vem aí na sequência? Na sequência, agora a gente vai falar sobre o Firehead, é isso? Podemos. Antes de chegar no Fire Red, eu queria só pontuar, falando ainda de coisas que não tem a ver com jogos em si, que eu acho que existe um mundo que talvez eles deem algum geralzão, assim, do Poké Park Encanto, né? Que foi o parque temático de Pokémon que abriu recentemente.
Então talvez eles aproveitem. Eu lembro que quando teve a apresentação do Parque do Mario, né, lançamento na Universal, eles trouxeram um pouco de conteúdo disso em direct. Então talvez tenha alguma coisa de leve. Vou aproveitar só antes do Fire Red, que eu acho que é uma discussão que a gente vai ter aqui. Vou aproveitar que já estamos falando, mostrando aqui o nosso querido Pocopia, que lança um pouquinho depois do Fire Red, lança no dia 5. Hoje a gente teve um pouco mais, né, de noção do jogo, o pessoal fazendo a gameplay, de como vai funcionar mais ou menos. Queria saber do interesse de vocês, da empolgação de vocês para esse jogo. É um jogo que vocês pretendem pegar? Um jogo que vocês não estão muito afim? Como é que tá a vibe de vocês pro Pocopia? Cara, eu sinto a mesma coisa que eu sinto com Animal Crossing. Eu vejo a gameplay e eu não sinto vontade nenhuma de jogar. Não é o meu estilo de jogo. É igual o Animal Crossing, é igual a Minecraft. É uma coisa para você fazer sem muito objetivo para relaxar. Esse tipo de jogo não me pega muito. Eu não me vejo comprando ele para jogar. E você, Pominho? Cara, pra mim é um jogo interessante porque já joguei um bom tempo assim de Animal Crossing, Stardew Valley, mas é um tipo de jogo que eu não pego muito tempo pra jogar, eu acabo cansando um pouco rápido. Acho muito interessante, embora eles trazendo o Utopia. Eu acho que quando eu tiver o Switch 2, provavelmente vou pegar mais pra minha esposa, que ela gosta muito mais desse tipo de jogo do que eu. Então acho que pra ela ia gostar bastante. E mas é um tipo de jogo bem interessante para trazer mais jogadores para o mundo de Pokémon, assim, sabe. Eu acho que eles vão trabalhar muito bem a questão das tipagens, né, do dito copiando os golpes, né, tipo, você trazendo os Pokémons, né, então tem essa pegada um pouco diferente, eu acho muito bacana, né, como esse jogo tá trazendo. Fora as outras tipagens que tá vindo, a gente viu o Pikachu fantasma, tipo, né, na franquia jogos principais da franquia a gente não tem isso, né? Será que o Poctopia ele vai ter essa ligação? Será que a gente vai ter mesmo Pokémons que apareçam nesse jogo? Vai ter nos jogos principais? A gente não sabe ainda, né? Mas eu acredito que não, pelo assim, pelo, pelo enredo, pelo como que o jogo vai ser, eu acho que não, mas quem sabe às vezes pode trazer e vai ser legal fazendo esses novos tipos de Pokémons, né? Bem interessante. Mas é um jogo que eu daria uma chance, mas não nesse momento agora. Eu... Dito isso, Ah, só adicionando uma coisa, a única coisa que me faria comprar Pocopia seria ligação com o Home. Ah, você pode levar os Pokémons do Pocopia, menos o Dito, porque o Dito é o principal ali. Você pode levar os Pokémons do Pocopia pro Home para usar no Champions, para usar em outros jogos. Bacana. Agora, é só um jogo, só para jogar. E não tem como levar os Pokémons pro Home, para outro jogo, eu não tenho interesse. é, eu já gostei bastante do que eu vi do jogo. Eu joguei muito Harvest Moon quando eu era criança. Eu adorava esse tipo de jogo. E o que me pegou muito nesse jogo, eu joguei. Foi na pandemia. Não sei se chega a ser na pandemia, mas eu ainda tava com um costume grande de juntar com os amigos no Discord pra jogar, na época que teve o lançamento do Power World. E. Maneiro, tá? Esse jogo é maneiro. Hã? Power Word é maneiro, tá? Mas é isso. Eu juntava com os amigos e me divertia a gente construindo as coisas, a gente fazendo as coisas juntos. Então, uma coisa que eu acho que eu tô animado pra esse jogo é o multiplayer dele. Essa coisa de você construir junto com os amigos, de você criar um mundo junto, acho que vai me remeter a isso. E o Power Word tinha aquela frustração, né? Como se eu estivesse jogando o Pokémon da Shopee nesse sentido. E agora poder jogar uma parada com os próprios Pokémons tipo, me animou, legal. Então é um jogo que eu tô querendo. Vou comprar, devo comprar dia 1 e já devo fazer, inclusive, lives, devo jogar ele em live, eu devo transmitir ele bastante. Porque eu me animei e porque, queira ou não, o VGC
O Scarlet Violet eu já tô um pouco saturado, sabe? E da Regulation F também tô meio que saturado. Não tenho grandes torneios ainda na Regulation F para ser jogado. Acho que eu tenho um challenge apenas. E depois já deve ser ou outra Regulation, ou, né, Você está diminuindo a minha Supercopa, cara. se a Seus permitir, teremos os Champions, né, logo depois. Não tô. Desculpa, só com Supercopa aí, Jack. Estou falando torneios oficiais, né? Tipo, Tá dizendo que organizados Supercopa não é oficial? organizados pela Pokémon Company. Ainda Você não está dizendo que eu não chegamos. trabalho no Pokémon Company? Aí eu vou pedir a chave então do jogo, né? Manda aquele código legal pra Eu me gente senti aí, pô. atacado agora. Manda um códigozinho pra gente aí, pô. Já que você tá trabalhando lá. E aí, não fale isso não, que você vai ser xingado por não ter português do Brasil, viu? Nos jogos do Pokémon. Você trabalhando lá, vai ter essa questão, né? Mas vamos trazer agora, falar do nosso querido Pokémon Fire Red Leaf Green, que foi anunciado ele porte para o Nintendo Switch 2. E Bonitaço, tá? Bonitaço. bonitaço, você consegue ver a atualização que eles fizeram, incrível aí. Eu vi um comparativo na internet da versão original do Game Boy, realmente é um trabalho diferenciado que a galera fez lá na Pokémon Company, então de parabéns, viu? E aí a gente tem aqui, né, sensações mistas, podemos dizer assim. Pelo menos eu tenho eu não joguei esses jogos, não, na época que eles lançaram eu já tinha meio que largado um pouco Pokémon, já foi depois do Safira, que foi quando eu aposentei ali na época do Game Boy. E não via também essa necessidade na minha época, tendo o Silver, que tinha canto também, que foi o jogo que eu mais joguei na vida. Mas tem aí uma ótima chance de jogar um jogo histórico, que é o Pokémon Leaf Green e Fire Red, que eu tô curioso. Devo comprar, devo fazer a aquisição, mas ao mesmo tempo com certo peso na consciência, né, do valor cobrado por essa empresa maravilhosa Pokémon Company. E não pelo valor em si, mas assim, eles pioraram o jogo, né? Porque nessa época você comprava o jogo e esse jogo ele tava com várias línguas disponíveis para você trocar para a língua que você quisesse. Você tinha conexão, tem conexão ainda, quem tem esse jogo e o aparelho, para você trazer seus Pokémons de lá. E eles anunciaram e depois desanunciaram a conexão com o Pokémon Home. Acredito que vai vir em algum momento? Acredito. Mas foi frustrante muita gente que já tinha feito o Pix receber essa notícia depois. Então esse é meu take, né? Aquele take de fã de Pokémon que vai comprar, mas chega um ponto que você fica meio, cara, dá um agradozinho pra gente, tipo, os caras querem tudo, né? Não é, pô, eu vou roubar um pouquinho, vou pegar um pouquinho do dinheiro de vocês aqui, mas eu vou te dar pelo menos o home, pelo menos vou te Não dar é roubo se a gente que dá. Se a gente tem a opção de compra, hein? mas a gente não tem, né? Você tem essa opção, Thiago? Você, fã de Pokémon, doente por Pokémon, o doente por Pokémon ele tem, o viciado ele tem a opção. Ele não tem, pô, ele vai comprar a droga, pô. Não sei, eu cliquei no botão comprar O lá cara no. da boca sobe o preço, você fala, pô, velho, saco. Mas você vai lá, velho. Você vai reclamar, mas você vai lá. Eu não reclamo. Eu não sei de fazer não Não. reclamar, não Ah, reclamo. mas aí, pô, você é diferenciado, né, velho? Eu queria ter R$ 1 milhão, queria. Eu quero jogos de Pokémon? Também. Pois Por aí é. vai. Dê aí seu take, já agora. Você que vê o lado da empresa, né, essa Cara, coitada da Pokémon Company, essa nossa empresa indie que a gente apoia com tanto amor. é complicado dizer, né? Porque se você for assinar o Nintendo Switch Online, tem jogos de Pokémon lá. Tem jogos de Pokémon lá que custavam dinheiro para comprar.
Você pagava. Sim. Agora, a única explicação para aqueles jogos virem de graça no Nintendo Switch Online e esses agora, o Fire Red e o Leaf Green, tem que pagar, eu acho que ele só remete a duas coisas. Primeiro, o home. Você vai querer ter sei lá, um Magmar do Fire Red para usar no Champions. Não tem jeito. Você vai querer. Não vai querer usar o do Scarlet Violet. Vai ser um Magmar com canto Champion. Se tiver. E o outro é a nostalgia, né? Tu vai lá, bota 120. Jogue todo jogo que era mais caro. Sempre provar. É o jogo que você gostava. Você pagava um dinheiro. Por que não vai pagar de novo para jogar no Switch? Por que não? Então, eu acho que é uma forma muito fácil deles pegarem dinheiro, se não fosse também para colocar um home. Então, eu acho que o fato de ser pago, ele meio que entrega que vai ter conectividade com o home. Então, sei lá, acho que todo mundo no mundo já jogou, quis jogar, vai jogar Fire Red e Leaf Green. Acho que era uma questão da Pokémon em algum momento fazer a gente dar mais dinheiro para ela, né? É, Mas não obrigatoriamente. A gente que decidiu. sim. Não, eu concordo com você e para mim o ponto é justamente esse. Eu acho isso que você destacou. Quando você pega o que eles chamam de clássicos da Nintendo, né, do Switch Online, você tem lá os melhores jogos do Mario, do Game Boy, estão lá, cara. Os melhores jogos Tem jogo de de Pokémon lá, cara. não, tem jogo de Pokémon lá, né, mas assim, aí você tem o Pokémon Stadium, né, no 64, Pokémon Stadium 2, acho que tem um 1 também. E aí você pensa, tá, beleza. Eu fiquei frustrado na época porque eu pensava, cara, que sonho. Assim, queira ou não, Pokémon, Leaf Green, Fire Red, ele tá falando com a nossa geração, tá falando com a galera 20 e tantos, 30 a mais, que jogou, né, nessas regiões lá do início. Eles fizeram um produto do Lego agora caríssimo, onde a propaganda lá é Adults Welcome, né? Tipo, queremos que os adultos participem, né? Então é um produto pensado nisso, a faixa de preço é pensada nisso. Eles sabem que eles podem cavar um pouquinho mais fundo no bolso de uma geração que talvez já esteja mais estabilizada financeiramente e vai fazer esses investimentos. Mas é frustrante, por exemplo, eu queria muito jogar Pokémon Stadium com meus amigos. E assim, infelizmente, quem tem essa idade provavelmente não tem mais aquela vibe amigo da rua, da escola, que você vai dormir na casa do seu amigo e passar a madrugada jogando Pokémon Stadium. Mas eu facilmente passaria a madrugada jogando Pokémon Stadium online com meus amigos, cada um em sua casa, né? Deixando enquanto a esposa dorme, né, fazendo esse tipo de coisa, e eles não disponibilizam online. Então, para mim, a frustração do Fire Red e Leaf Green é a mesma, tipo, cara, eu conheço tanta gente que colaria pra jogar esse negócio igual um maluco no Game Boy, que nem a gente fazia anos atrás, mas, vai ter conectividade local. Cara, meus amigos de infância tá cada um morando no campo. Na época tinha um cabo Game Link ali no intervalo da escola, e a gente batalhava, trocava Pokémon. Hoje em dia o mundo não é assim. Então, realmente, isso me frustrou. Se eles chegarem no Pokémon Day e falarem, não, vai ter tudo isso, você vai jogar online, vai trocar online, pra mim, beleza. Faço o Pix, toma aqui o Pix, Pokémon Company, toma aqui R$ 120, beleza. Não reclamo. Agora, eu acho que se eles tirarem isso da gente, eu realmente acho que é isso. Parece uma preguiça, tá ligado? Tipo, cara, eu não me importo de pagar R$ 120 num jogo que eu sei que não vale, entre aspas, R$ 120. Agora, pelo menos, respeita um pouco o consumidor nesse sentido de, tá, eu vou te entregar o mínimo, eu vou te entregar pelo menos a experiência inicial. E nesse caso, eu acho que eles estão entregando menos nesse momento que ainda não saiu o, o todo, né? Que a gente não sabe se vai sair ou não. Mas, grande Pomini, por favor, faça suas considerações sobre esse caso que eu já falei demais. Cara, é aquilo que todo mundo tá dizendo, né? Eu acho que a relação não é nem a questão do preço, até porque se você falar no mundo do colecionismo, Pokémon é muito caro.
Tipo assim, pra você pegar uma fita original hoje em dia do Fahrenheit Living Green, dependendo do estado dela, cara, vale mais de R$ 1.000. Então, tipo assim, já é um jogo muito difícil hoje em dia você ter acesso da maneira original que a gente fala, né? Então eu acho que o valor em si, você obter o jogo no Switch, é uma porta de entrada para muita gente ter algo original do jogo. Mesmo que seja virtual, mas você tá jogando de forma oficial o jogo. Mas, pelo hardware que a gente tem, pelo Switch, tanto Switch 1, tanto Switch 2, realmente faltou aí a parte do online, porque, cara, a gente tá em 2026. Hoje em dia as pessoas, tanto as crianças, tanto todo mundo, né, sim, vive mais no mundo digital do que na nossa época, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, realmente, a gente não tem pessoas próximas que jogam Pokémon, né? Algumas pessoas vão ter, com certeza, vai ter galera que vai se unir para jogar, para batalhar, para trocar Pokémon, para completar a Dex, mas pela tecnologia que a gente tem hoje em dia, é um tiro no pé, né? Você não possibilitar pelo menos batalha online ou troca online. Tudo bem, eles podem dar um home mais para frente, eu acredito que isso vai acontecer. E dar uma justificativa, entre aspas, você pagar os R$ 120. Mas acho que foi muito pouco para um porte tão grandioso que é o Leaf Green Firehead. É um jogo que marcou muita gente, marcou muito eu. Conheço muitas pessoas assim que jogou muito esse jogo, de tanto emulando, tanto celular, computador, enfim, na época, mas trazer esse tipo de coisa foi um tiro muito do pé, assim. Eu espero que trazer no home, pelo menos, ajuda a gente, né, que joga competitivo, então a gente quer usar sei lá, um Magmar, né, de Firehead, quer usar algum Pokémon vindo de lá. Mas é complicado, cara, foi complicado. Eu já comprei o jogo, já fiz a pré-venda, a gente vai comprar de qualquer forma, não tem como fã de Pokémon não comprar, tanto que no Switch ele tá sendo o jogo mais vendido atualmente, né? Então Sim. tem muito que dizer sobre isso, né? Infelizmente, a Pokémon pega muito da nossa nostalgia e tem gente que vai comprar, a gente vai comprar realmente, entenda o pessoal ficar bravo com a gente, né? A gente fala, vocês estão, né, pagando de trouxa e tal, mas isso é aquilo, né, cara? Eles vão vender e a gente vai comprar de qualquer forma. Então, né, vamos ver como que vai ser o futuro aí do Farhead Leaf Green. Mas assim, eu vou jogar, eu vou fazer live no dia do lançamento, né? Então, vai ser uma nostalgia estar revivendo o canto aí de maneira, né, desse porte, né? Vamos ver como que eles vão trazer. É isso. Qual versão que você pegou, Pomini? Eu peguei a Leaf Green pela primeira vez. Eu nunca joguei a Leaf Green, né? Eu só jogava o Firehead, então eu decidi, falei, dessa vez eu vou pegar diferente aí pra ter os poucos diferentes, né? Escolheu o caminho certo. Eu acho que talvez a única possibilidade da gente conseguir trocar Pokémon ou batalhar vai ser nos regionais, nos internacionais, nos encontros aí da vida, cara. No Challenge da vida, no Cup da vida, porque, né? Você normalmente vai ser muito difícil no dia a dia conseguir encontrar alguém. Deixando registrado, eu peguei o Firehead, hein? Eu odeio todos vocês. Pronto. É isso. Você tá sempre do lado errado aí. Estou aqui para disseminar o ódio. Já agora, se você for no regional de Campinas, prepara que a gente vai trocar bastante Pokémon, cara, pra completar essa Dex aí. Pô, achei que ia falar que a gente vai trocar muito soco, né? Também, calma lá. Tá, mas agora vamos falar aqui de uma dos jogos que talvez a gente esteja mais ansiosos. Não sei, Que é o culpado, né? Esse aí é o culpado para não ter online no Firehead. Vai ter batalha no Champions, então não precisa ter no Firehead. mas eu quero ver pixel se mexendo, quero ver aquela estética. Mas talvez um jogo que muita gente, né? Eu fico dividido nesse ponto, esteja até mais ansiosa do que a Gen 10. Acho que para quem gosta de VGC, para quem joga o competitivo, é uma coisa que realmente tá bem hypado, né? Bem nas nossas expectativas, né? E eu queria saber de vocês. Eu concordo com o que o Jaguar falou anteriormente. Eu acho que vem data, sem dúvida, nesse Pokémon Day. E aí eu queria saber, né? Já que vem data,
queria que vocês dessem as suas previsões. Quando vocês acham que esse jogo maravilhoso vai vir para as nossas mãos? Eu chuto dia 1. Dia 1, dia 1 de março. 1º de março? Daí fica um mês. Daí acaba a regulation atual, que é a regulation F. Daí a próxima regulation é a regulation A, ou regulation 1, como quiser, do Champions. Eu acho que é assim que vai acontecer. E você, grande Pomini, que data você daria para o Champions? Cara, acho que é abril, hein? Acho que é no começo de abril ali, eu acho que eles vão fazer esses lançamentos, porque assim, desde do dia que eles falarem sobre o jogo, não tivemos nenhuma demo, pelo que eu saiba, não fizeram testes com o público. Então eu acho que ainda eles estão nessa fase de querer começar a fazer esse teste, provavelmente vai ser já em março esse teste. Né? Então, depois de março, provavelmente ali, de abril, maio, eu acho que é o lançamento ali, por ali, tá? Mas eu acredito que provavelmente eles estão prontos, eles só estão enrolando mais ainda pra gente conseguir esse jogo aí. É. E você, Maurício, quantos você acha que vai vir? Cara, vamos lá. Eu estaria com Pomini, mas eu acho que para dar um. Porque eu acho que eles não vão querer queimar tantas fichas junto. Então acho que eles vão querer dar o tempo do Fire Red. Acho que eles vão. Ah, uma coisa que a gente não falou e que eu acho que vem no Pokémon Day. Entra no Nintendo Switch Online, já que a gente tava falando de coisas que estão faltando, os jogos de GameCube, né? O Colosseum e o Gale Darkness XD, sei lá, GX, sei lá, duas letras assim. Eu não joguei, não Nossa. tive GameCube. Eu acho que já foram anunciados, né, que viriam em algum momento e eu acredito que vão chegar em breve. Então acho que é muita coisa num curto prazo para sendo meio que anunciado para jogar. Então você tem um Pocopia, que eu acho que eles vão querer dar os holofotes pro Pocopia. Acho que eles vão querer dar os holofotes pro Fire Red e Leaf Green. Acho que eles vão querer dar os holofotes para esse jogo, para esses jogos que estão entrando no GameCube, para ir gastando aos poucos as fichas. Não duvido, como você falou, de rolar um pré-release, né? Um betazinho assim, né? Tipo, que nem foi com Pocket, né? Que no início não tinha batalha. Então eles lançam uma coisa mais crua e depois eles vão evoluindo até a gente chegar, vamos dizer assim, no ápice no Mundial. Mas eu acho que também que deve ir nessa época. Eu tenho uma bold prediction, né? Que seria um palpite arriscado. Que eu acho que existe um mundo que esse jogo, o Champion, chega pra gente no meio do ano. No meio do ano seria o quê? Junho. Por quê? Porque a gente já aconteceu de ter mudança de jogo, pelo que me falaram, próximo ao Mundial. E a gente tem um intervalo de 1 mês e meio, aproximadamente, entre o último torneio oficial, que é o NAIC, o torneio internacional da América do Norte, e o Conhecido Mundial. como Nike. O Nike, sem publicidade, né? Mas eu acho que existe um tempo hábil, talvez, para que possa ser o jogo do Mundial, se ele estiver muito bem redondinho nesse intervalo. Que aí vai ser o hype perfeito. 1 mês e meio, todo mundo só falando do jogo, só falando do jogo, só falando do jogo e explodindo assim no Mundial. E eles cobririam o calendário de início de ano com o Pocopia e esses jogos remakes, etc. No meio do ano vem esse grande jogo que é o Champions, que vai dar esse boom. E no final do ano a gente tem na 10ª geração, então acho que é um calendário preenchido de uma forma considerável, vamos dizer assim. E aí eu queria convidar vocês dois, e quem sabe mais outras pessoas, para a gente bater um papo depois específico sobre os Champions, específico sobre nossas expectativas sobre os Champions,
pra gente trazer aqui pra galera, inclusive, quem sabe, já com a data. Então a gente combina aí depois da apresentação do Pokémon Day, pra gente já ter bastante coisa pra conversar sobre e bater esse papo. Posso fazer mais uma observação sobre o Champions? Fica à Não só vontade. sobre o Champions, mas voltando do Champions. Acho que junto do Champions, eles liberam também a conectividade do ZA com o Home. Sim. No mesmo dia, você vai poder pegar os Pokémons do ZA e mandar pro Home. Isso se não for, isso se não acontecer exatamente o Pokémon Day. Tipo, o Pokémon Day libera a conectividade, sei lá, um mês depois, ou como eu acho, um dia depois aí, 1 de março, né, 2 dias no caso, né, eles já liberam o Champions, aí você consegue usar os seus Pokémons do ZA no Champions. Acho que isso vai acontecer querendo ou não juntos, né? No mesmo momento, tanto o Champions vai ficar liberado quanto vai poder conectar o ZA com o Home. Eu imagino que isso vai acontecer. Mais uma coisa só que eu acho que a gente talvez esqueceu de citar, mas é menor, eu acho que vem o Garchomp, né? A forma dele. Acho que vai estar disponível no ZA, que eles até agora não liberaram. Eu acho que pra gente finalizar, falar agora do nosso Gen 10. Vocês acham que anunciam? O que você acha, Felipão? Gen 10 é anunciado, né? Vai anunciar sim, com certeza. E eu digo mais, tá? Eu tenho 99% de certeza que vai vir em PTBR, tá? Agendado. Porque, assim, cara, como né, eu trabalho com TI, então, assim, a galera falando, não veio no SZA não veio, no Firehead também não veio. Galera, para ter o começo de planejamento de um jogo, você tem que entender que essa parte de idiomas começa antes de começar a programar um jogo. Porque tem a questão de texto, tem a questão do tamanho da caixa. Então, para você fazer uma mudança num jogo já construído, já planejado, é muita linha de código para ter essa mudança. Então, com o lançamento da nova geração, né, a Gen 10, eu acredito muito que vai vir em PTBR, porque, cara, ultimamente os lançamentos da Nintendo, a grande maioria dos grandes lançamentos estão vindo em PTBR. A gente viu recentemente Mario Tennis Fever. Ele tá dublado ainda e com toda a tradução em português, né? Mario Party. Então a gente já teve uns jogos aí, momentos pela Nintendo, e tenho quase certeza que Pokémon vem aí com Gen 10, a primeira PTBR aí, cara. É uma grande oportunidade que eles vão trazer, e eu acho que eles vão trazer sim, com certeza, tá? E se você fosse descrever assim o trailer, o que você acha que vem agora? Vem só o nome do jogo? Vem data? Vem os Pokémons iniciais? Vem só o Eu que você espera? acredito que vai vir o nome do jogo, né? Eles vão tirar no protótipo e realmente lançar o nome do jogo. Provavelmente eles vão mostrar como vai ser a região e os Pokémons lendários dessa região, como foi o Coraidon e Miraidon, né? Se eu não me engano, no começo eles mostraram também, antes de mostrar qualquer coisa sobre o jogo. Então, eu acho que vai ser nessa pegada, tá? Eles vão mostrar como vai ser a região. Se for na questão de tempos, né, temporais, que eles vão mostrar alguma coisa, provavelmente eles vão mostrar, sei lá, uma chuva, um sol, ou, né, tipo, regiões ali, tipo, pântano, floresta, enfim. E vão mostrar os Pokémons lendários ali com o nome, eu acho que vai ser nessa pegada aí, como eles mostraram. Data, provavelmente eles não vão mostrar exatamente, mas provavelmente vão falar que vão lançar esse ano. Provavelmente no final do ano ali, eles podem provavelmente lançar esse jogo. É a minha previsão, eu acho. Acho que não vai vir tão cedo assim, não. E você, Jax, o que você acha aí da Gen 10 nesse Pokémon? Cara, eu vou no caminho do Pomini, mas eu vou em um pouco diferente. Eu acredito que vem o anúncio do jogo, talvez um trailer bem pequenininho, como foi no ZA, bem pequeno, não vai mostrar nada. Eu acho que vai vir os iniciais. Eu acho que os iniciais vão ser liberados. Saiu uma arte promocional de todos os iniciais do jogo e uma não liberada.
Ou seja, eu acho que são os iniciais desse jogo, dessa geração. Imagino que daí vai fechar as 10 artes promocionais. Eu acredito que a legenda PTBR ela vai vir, mas eu acho que ela vai ser anunciada no final do ano, que sempre tem um Pokémon Day no começo do ano, que é no aniversário de Pokémon, e tem um mais pro fim do ano, que daí vai ser antes do lançamento do jogo. Daí eu acho que eles vão anunciar, eu acho que eles vão deixar bem um suspense. E aquela coisa chata que foi do ZA, do Pokémon Day do ano passado até o lançamento do ZA, que teve um Pokémon Presents pouco antes, que você sabia, por causa dos vazamentos, dos leaks, você sabia o que ia acontecer, mas eles nunca falavam. Eu acho que se tiver legenda, se tiver PTBR, eles vão anunciar no final do ano, não agora, eu acho. Mas de resto eu não vejo muito diferente do que o Pomini fale. Talvez eu imagine que vai vir um pouco menos de coisas, mas é basicamente isso. Ah, nomes dos jogos, iniciais, e falar em algum momento de 2026 ou em algum momento de 2027. Eu acho que vai ser esse o anúncio. Sim. Também acho que vai ser. Para mim vai ser aquela coisa, aquele último trailer que mostra só o nome dos jogos e chegando em 2026 ou chegando em 2027 e ficar todo mundo sem saber nada e daqui a 2, 3 meses eles marcam Um Pokémon Pokémon Present. Presents que vai falar mais dos Champions e que vai depois também trazer esses mais detalhes, né, do jogo, da Gen 10. Considerações finais? Temos. Cara, eu acho. Eu não acredito, mas sempre existe a possibilidade deles anunciarem a Gen 10 e mais algum jogo menor. Como no último que veio o Pokémon Friends, tá ligado? Sim. Anunciarem um joguinho bacana assim, ó, só pra criança. Ou então, sei lá, uma coisa pra galera se divertir, pra galera já baixar lá em seguida, só pra. O famoso engana bobo. Eu acho que vem algo assim, uma coisa pequenininha, divertida, que depois todo mundo esquece. Pega bobo, né? Mas acho que vem, mas de resto, eu acho que é isso daí. Vai ser uma apresentaçãozinha de 2, 3, 4 minutinhos por vez. Vai ter um minuto, vai ter um 4. Acho que na parte do Champions vai ficar um pouquinho maior. Na parte da Gen 10 vai ficar com mais suspense, mas vai ser menor. Acho que vai ser nessa vibe. Eu acredito que vai ser um Pokémon Day que você 25 minutos. Eu acho que vão ser esses 25 minutos que vão começar bem devagar e vai fechar bem rápido. Acho que a gente vai se divertir. Eu fiquei mais otimista com o que vai aparecer depois de ter visto esse anúncio do Fire Red Leaf Green e já tendo um vídeo, tudo mais detalhado, e depois eles botando no Treehouse o Pocopia por vários minutos. Então eu acredito que é um sinal de que esses dois produtos vão ocupar menos tempo dentro do Pokémon Day, o que vai fazer com que outras coisas que ainda não foram anunciadas ou que a gente sabe muito pouco tenham mais tempo de tela. E você, Filipão? Considerações finais? Cara, acho que vai ser um Pokémon Day, né? 25 minutos aí falando sobre realmente as novidades que ainda não foram ditas, né? E eu espero muito ver coisa dos Champions, eu quero ver mais detalhe, principalmente na questão de como vai ser o treinamento, né, dos Pokémons, como a gente vai conseguir trazer os Pokémons do home pra cá, como que vai ser isso. Porque, cara, é uma coisa que vai trazer muita gente nova para a comunidade de VGC. Eu acho que é um tiro muito bom que a Pokémon tá dando, tá? Porque, querendo ou não, muita gente conhece Pokémon, mas conhece Pokémon só pelo Gol ou pelo TCG e acaba deixando o videogame de lado, sabe? Então eu acho que trazer novos jogadores e trazer mais acessibilidade para esse mundo competitivo do VGC, eu acho que vai ser muito, muito bom. Estou muito ansioso para o Champions e eu espero que dê tudo certo, né? E que mais jogadores, mais pessoas conheçam esse mundo que a gente, né, joga há um bom tempo aí e que se divirtam, né? Que a gente consiga
ajudar eles também, né? E que eles gostem do jogo, né? Da maneira como que ele vai ser. Tô bem ansioso para voltar a o método de Mega, né? Mega Evolução, que foi a geração que eu mais comecei a jogar o VGC, conheci ali o competitivo ali nessa época. Então eu quero ver os novos Megas aí jogando no VGC. E é isso, vamos ver o que espera aí do Pokémon Day. Eu tô bem ansioso, cara. Eu tô bem otimista, digamos assim. É isso, todos estamos otimistas, ansiosos. Queria agradecer, Marcelão, aquele abraço. Lembrem-se de acessar o meu canal, Mestre Jaguar. Ela que coloca meus jogos e te ensina a jogar um VGC de qualidade. O Maurício sabe, eu que sei ele. É isso, grande mestre Jaguar. Vai estar aqui na descrição do vídeo, o canal dele. Também o canal do nosso grande Felipe Pomini. Pomini, aquele abraço. Valeu, Anderson. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo. É aquilo, me segue no canal na Twitch, galera. Eu faço live aí com uma frequência, vou tentar voltar aí com bastante frequência, é por Mini Plays na Twitch. E tem um canal no YouTube que eu vou começar a postar vídeos, né? Vou aprender mais sobre o VGC também. E também vou colocar algumas coisinhas de TCG ali, pode deixar. Lá o canal é o Mini VGC. E é isso, pessoal. É isso, galera. E eu, Maurício Luiz, Follow Mal. O canal também vai estar aqui na descrição. A gente vai estar fazendo esse programa semanalmente. Vamos tentar se organizar para que aconteça, trazendo sempre novidades, opinião, gameplay, né? E debates, quadros. E quem sabe no futuro a gente começa a fazer ao vivo para você também participar, você também dar seus palpites. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vem no Pokémon Day. O que você achou do preço, dos valores do Leaf Green Fire Red? Foi justo? Não foi? Como foi a sua GC? Tomou muito para hacks? Como é que foi que aconteceu? Performou bem? Dá umas dicas também. E é isso. Aquele abraço e a gente se vê E o na mais semana que vem. importante, Diga. diga qual dos três é o mais bonito. Ih, cara, aí. É, Aí o cara aí eu ganhei com tá querendo certeza. quebrar nosso É, engajamento, velho. não. Vou ganhar, né? Não sei. Alô, Nada engaja mais que fato que o bem feito. Pomini é programador, ele vai botar uns bots aí pra comentar, vai amassar a gente, velho. Vai passar mal É, vou, depois, velho. vou colocar um script aqui pra você ver só. Eu vou só eu ganhando ali na enquete. Vai ser amassado. Valeu, galera. Até a próxima.